Boa noite, saudando ao Ori de cada um e de cada uma que está aqui nos assistindo e dizer que é uma satisfação, né, nós estarmos com mais um programa Quindim com IA e hoje recebendo a vereadora do PT de Porto Alegre, senadora suplente do senador Paulo Paim, mãe de Maruã e Faiola, sócia fundadora da ACANI, Instituto de Pesquisa, Assessoria em Direitos Humanos, Gênero e Etnias, bacharel em Ciências Sociais pela URGS, cônsul honorária do Senegal. Reginete Bispo, minha amiga de militância, amiga de muitas jornadas, e essa convivência me fez perceber que Reginete, ela vê as coisas muito antes. E por isso ela tem construído a sua história de militância desde sempre, desde que saiu de Passo Fundo, veio para Porto Alegre, sempre em defesa dos direitos humanos, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, dos imigrantes e refugiados, e sempre, sempre contra o racismo e o machismo. Reginete tem sido incansável, uma militante incansável, mulher negra, e incansável nessa trajetória, nessa luta toda. E tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes, muito por estar ouvindo, por estar assistindo, por estar com essa mulher fantástica, que é Reginete. E queria agradecer a presença de vocês que estão aqui, já estão chegando aqui, esse pessoal todo que está chegando aqui para nos ouvir. Compartilhem a live. E vão compartilhando essa live, né, esse encontro, porque com certeza nós temos muito a contribuir com essa presença magnífica de Reginete. Estamos só... ela já solicitou, ok. Compartilhem a live, viu, pessoal? Chamem bastante gente para vir assistir essa conversa maravilhosa com você. Então, só esperar ela aceitar. Foi. Olá, minha querida. Bênção ao Fleury, bênção a essa filha de Iemanjá, e como boa filha de Iemanjá, né? Dona das ideias, faz jus a isso. Reginete, desculpa, gente, eu vou me intrometer que eu sou técnico da IA. Eu não sei se você está com o áudio da IA numa caixa, alguma coisa, mas ele tá... A gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Não, a gente está se ouvindo. Ah, eu tô sem fone, eu posso pôr o fone para ver. Se for possível para a gente, um pouco melhor. Certo. Muito obrigado. Ai. Melhorou? Acho que sim, vamos ver. Ficou melhor. Tá ótimo, Reginete. Tá bem. Então, boas-vindas a ti, minha querida, né, que me honra hoje com essa tua presença aí. Hoje a gente começando um pouco mais tarde, mas com certeza, temos certeza que sairemos com muita, mas muita mesmo, muita preciosidades, né, ao te ouvir. Boa noite. Eu já quero abrir
Mas antes eu quero que tu te apresente, né? Porque talvez eu não tenha colocado todas as coisas aí. Bem, inicialmente, boa noite para todos que nos acompanham. Uma boa noite especial para você, minha Iá, que a Iemanjá, minha mãe Iemanjá, nos proteja, nos ilumine e que a gente consiga ter um papo bem bacana essa noite. Obrigada pelo convite para estar aqui no Quindim com Sandra Lee. O nome já é muito sugestivo, né? E para quem nos acompanha, eu sou Reginete Bispo, sou cientista social, atualmente vereadora em exercício aqui em Porto Alegre, representando o coletivo Vamos Juntas com Reginete. Sou senadora suplente do senador Paulo Paim e consuleza honorária do Senegal, mãe do Maruã e da Faiola, e, enfim, militante do movimento negro, especialmente do movimento de mulheres negras. E é um prazer enorme estar participando aqui nas tuas redes e estar batendo papo contigo, que faz muito tempo que a gente não se vê presencialmente para dar aquele abraço, né? Em função da pandemia, né? Mas também a gente tem esses recursos de vez em quando se encontrar e fazer esse bate-papo. Prazer enorme estar aqui com você. Então, minha querida, eu quero abrir falando da Medalha de Honra ao Mérito de Ensino, uma condecoração que tu recebeste do comando da Brigada Militar em 2011, pela criação do Programa de Formação Integrado de Segurança Pública, quando tu dirigiste o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Justiça e Segurança do Rio Grande do Sul, no governo do Olívio Dutra. Esse projeto ele foi reconhecido pela ONU pelo seu pioneirismo e inovação. Eu queria que tu conversasse um pouco sobre isso, principalmente por ele ter sido desenvolvido na Brigada Militar, né? Na Secretaria de Justiça e Segurança, né? Então, eu queria que tu conversasse um pouco como é que foi isso, quem se beneficiou, como é que foi a implantação desse programa, né, que te concedeu essa medalha, né, pela tua conquista. Nossa, Iá, que bom lembrar. Nós, na semana passada, né, nós perdemos o José Paulo Bisol, né, que na época era secretário de Segurança Pública. E a gente fez uma homenagem para ele, e eu lembrava exatamente disso, né? Da figura que ele era há 20 anos atrás, né? Ele tinha uma secretaria que ele fez questão de formar com mulheres, com negros, né? Há 20 anos atrás, algo que hoje as pessoas ainda têm resistência, né? Você imagina uma pessoa ter uma diretora, né, de desenvolvimento de RH negra num mundo, num espaço absolutamente masculino, que é o espaço das polícias, né? Então, não poderia falar sobre isso sem fazer referência ao grande governador que a gente teve, o Olívio Dutra, e ao grande secretário de Segurança Pública, José Paulo Bisol, que oportunizou que eu pudesse estar lá e desenvolver esse programa. Tá? E primeiro a gente conseguiu fazer um programa integrado de formação e ensino das polícias no Rio Grande do Sul, partindo da ideia de que a segurança pública ela é um sistema, né? Não é essa ou aquela polícia, é um sistema integrado, e por ser integrado, serem interdependentes as instituições, então elas precisam funcionar de forma integrada. E a porta de entrada para as polícias é a formação. São as academias
de polícia, tanto civil quanto militar, quanto também os agentes penitenciários, os servidores da SUSEP, como da Polícia Técnica Científica, né? E o desafio era criar um currículo, uma base comum, um currículo profundamente humanizado que atendesse todo o sistema. Tá? E foi ali que nós, com uma equipe que nós constituímos, tá? A gente criou um currículo integrado de formação e ensino do Sistema de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que foi modelo para o país, foi modelo para diversos estados, né? E nesse currículo comum, quem formava era a sociedade civil. Nós fizemos algo que era pioneiro, né? Que normalmente a polícia forma a polícia. Né? E a polícia formando a polícia, ela se distancia da realidade social, da realidade, né, que o povo vive, e também reproduz vícios, né? Você imagina, 20 anos atrás, não se discutia polícia, segurança pública como se discute hoje, né? E, em certo aspecto, até a gente discutia mais, né? Com mais profundidade, com mais seriedade, tá? Então, nós criamos essa base, e para você ter uma ideia, né? Nós levamos as polícias a se formarem dentro das universidades, levamos a universidade para dentro das academias, mas também levamos os movimentos sociais. Né? Nós tínhamos 23 professores negros, né, da sociedade civil que ministravam aula desde o direito constitucional até direitos humanos, as práticas, a juventude negra, hip hop, falando do convívio, né, da vivência nas suas comunidades com as polícias dentro da academia. Né? Isso foi, para a parte das polícias, foi algo muito bem-vindo, que impactou nos hábitos, até hoje reconhecido, mas teve uma parte também que não gostou muito, né? Porque isso você quebra com estruturas de poder, né, e remete para o controle social, né, a sociedade conhecer como funcionam as polícias, o que tem dentro, né. Então, nós enfrentamos ali, nesse período, pautas que são caríssimas, né, como o enfrentamento ao racismo, para nós, a sociedade em geral, né, mas para nós negros, né, a gente sabe que a polícia no Brasil é responsável por muito dos assassinatos que acontecem com o nosso povo, especialmente com a juventude negra, né? Se não por prática, por omissão, né? Quando confunde a periferia, quando confunde o jovem negro com bandido, com crime organizado, né? A juventude negra é a que mais sofre vigilância da polícia nesse país, né? Não só da polícia, mas também das seguranças particulares, né? A gente tem aqui muito presente o caso do Beto, né, recentemente, né, que foi aquele episódio que chegou ao extremo, né, de um homicídio, mas é o cotidiano que nós enfrentamos, né, dentro dos supermercados, no comércio, enfim, né, então essa vigilância permanente. E o nosso programa enfrentou isso, né? Nós começamos por mudar grande parte da bibliografia. As nossas polícias ainda se formavam com Lombroso, né? Lombroso que descrevia como é que era o perfil do bandido, da pessoa violenta, né? Que diz, né? Que eram pessoas, o bandido tinha lábios grossos, cabelos pichain, nariz chato. Então não é à toa que a polícia até hoje tem, né? Isso nos anos 1999, 2000, isso ainda era cartilha dentro das academias aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente sabe que isso é cartilha ainda em muitas academias nesse Brasil afora. E a gente mexeu com essa estrutura. Foi um período onde teve o menor índice de policiais mortos em serviço, o menor índice de pessoas mortas pela polícia, né? E para você ter uma ideia, né, eu tinha lá como a coordenador pedagógico o Alejandro, um chileno, né, que veio de toda a experiência lá de enfrentamento ao Pinochet,
E tinha o professor Jairo Pereira de Jesus, né? Que é um nosso amigo, nosso conhecido, um teólogo, né? Então, eram essas pessoas que estavam discutindo conosco o aspecto pedagógico desse programa de formação e ensino, né? E, para ter uma ideia, eu gosto de citar esse exemplo, citei da semana passada, fazendo homenagem para o Bison, que eu até hoje caminho nas ruas, encontro policiais que dizem que os nossos cursos mudou a vida deles, né? A gente teve um episódio que nós até escrevemos um artigo sobre isso, né? Que um determinado banco, né, chamou um dia um policial porque tinha um homem negro na porta que cada vez que ele tentava entrar, a porta buzinava e ele se recusava a sair. Então eles estavam crentes que era um assaltante, né? Que era um bandido. Aí chamaram o policial. O policial foi, atendeu a ocorrência, atendeu a gerência do banco, né? E era um homem negro que estava na porta, né? E essa pessoa, ele tinha um aparelho, tinha um marca-passo que fazia com que a porta buzinasse, né? Cada vez que ele tentasse entrar. Os seguranças não entendiam, não acreditavam que ele tinha um aparelho, né? Ele atendeu esse policial, que foi nosso aluno, atendeu a ocorrência, né? Fez todos os registros e se dirigiu a esse senhor e disse: o senhor sabe que o senhor foi vítima de racismo? Eu sou sua testemunha e posso lhe acompanhar até a delegacia de polícia para fazer a ocorrência. Então, esse é o sonho de policial que a gente quer ter, né? É o tipo de polícia. Nós não somos contra as polícias, nós queremos polícia, achamos que elas são importantes, fundamentais, né, para a nossa segurança, mas para garantir a segurança da cidadania, né? Do cidadão, principalmente daqueles cidadãos que precisam, né? Mais precisam da polícia. Então, eu gosto de citar exemplo, porque tem saída, né? Eu acho que basta a gente acreditar e se empenhar, e essa parte da sociedade que se acostumou com os privilégios, né? Que eu gosto de dizer que se acostumaram e tem dificuldade de mudar uma mentalidade escravocrata, né? Que acha que tem supremacia racial, que acha que tem a cor da pele, os hábitos ou a religião, enfim, define quem, né? Que você é menos humano, mais humano, né? Então, essa experiência eu gosto de contar, foi um aprendizado para mim naquele período, né? Uma mulher negra, já por ser mulher, né? Você está nesse mundo da segurança pública e não estava teorizando, né? A gente estava executando uma política pública, né? Então, executando, você ir para os quartéis e acompanhar a Ordem Unida, entrar dentro da academia, né? Acompanhar a linha de tiro, ver exatamente como... E a gente percebeu ali muita coisa, né, que poderiam ser mudadas. Por exemplo, os nossos policiais são muito mal preparados, né? Principalmente aqueles que estão na ponta na época, né? A gente via que não sabiam usar as armas, né? Tinham passado uma vez por uma linha de tiro, por uma academia, né? Não sabiam usar a defesa pessoal, né? Porque tu não precisa matar uma pessoa que está cometendo um delito, você tem que ter práticas e técnicas de mobilização, né? E tratar a pessoa com humanidade, como qualquer ser humano merece ser tratado. Então, Reginete, eu queria já aproveitar, né, com essa tua experiência de dizer que realmente a questão é muito mais do fazer, né? Fazer ciência fazendo. No governo Tarso Genro, mais uma vez, tu vai ajudar a construir, né, as políticas públicas. Tanto que ajudaste a construir o Centro da Pessoa Idosa e o nosso querido Conselho Estadual do Povo de Terreiro. Lá, então, tu fazia parte da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão do Tarso, né? Coordenando as câmaras temáticas de educação e de direitos sociais. E aí a gente queria conversar, que tu conversasse um pouco, né, a partir da tua perspectiva,
como é que é pensar políticas públicas para os idosos? Como é que tu percebe isso? E daí, bom, óbvio, né, que logo depois eu gostaria de te ouvir também sobre a importância social e política do Conselho do Povo de Terreiro, né, política que a gente ajudou a construir juntas, né, mas que realmente teve a tua participação imediata, pioneira, desde o primeiro convite que o Tasso fez para o Povo de Terreiro, para a gente estar lá, e tu te antenou e nos chamou, né? Eu acho que isso a gente deve esse reconhecimento à tua pessoa, e como eu disse, né, tu está sempre na frente, está sempre observando, né, com antecedência aquilo que a gente tem possibilidade de fazer quando está no governo. Sim, eu acho que uma das grandes conquistas do Conselhão foi te ter lá como conselheira, né? Que foi uma conquista do povo de Terreiro, que era um reclame do movimento social negro, que não tinha negros no Conselhão, né? E então foi uma primeira conquista. Depois a gente conseguiu colocar a representação das comunidades remanescentes de Quilombo, né? Mas você desempenhou um papel importante, e a gente não para fazer políticas públicas, ninguém faz nada sozinho, né? Então, ali, eu quando fui compor o Conselhão, né, eu comecei dirigindo a Câmara Temática de Direitos Sociais, que dava conta de todas as políticas sociais, né? Voltada para as comunidades rurais, para as comunidades remanescentes de Quilombo, para o povo negro, para as mulheres, enfim, saúde também, inicialmente estava dentro dessa Câmara Temática. E quer dizer que a gente conseguiu ali, né? Primeiro, a pauta dos idosos, né? Para mim não era uma pauta que eu estava acostumada a trabalhar, né? Mas quando eu comecei, nós tínhamos um conselheiro na nossa Câmara Temática, né, que levantava essa pauta e levantava com muita propriedade e nos motivou a trabalhar essa pauta, né? E nós, tendo em vista, né, acho que a principal preocupação, e que deveria ser até hoje, de todos os governos, tanto estadual quanto municipal, é que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem população idosa, né? A nossa população está envelhecendo, a pirâmide está se invertendo, né? Nós passamos a ter aumentar o número de pessoas idosas e diminuir o número de jovens, né? Então, obviamente, que nós temos que pensar políticas. Hoje a gente precisa muito mais de espaços de acolhimento, recreação e atendimento de pessoas idosas em algumas localidades, mais do que uma escola de educação infantil, né? Porque começa a se inverter as prioridades, né? As necessidades, né? Então, o Rio Grande do Sul tem essa peculiaridade, é o primeiro ou segundo estado que mais tem pessoas idosas. Então, tem que pensar nisso, né? E a gente vê na capital, aqui em Porto Alegre, mas no interior do estado, principalmente na zona rural, né? As pessoas idosas, os filhos saem, né? As famílias diminuíram de tamanho, 1, 2 filhos por família, os filhos saem para estudar, saem para trabalhar, e os idosos ficam sozinhos, ficam abandonados. Então tem que ter políticas públicas de acolhimento, desde do atendimento à saúde, como recreação, integração desses idosos, né? E nós criamos aqui em Porto Alegre, junto à Casa dos Conselhos, né, um centro de atendimento, de integração das pessoas idosas e pessoas e deficientes, né? E a gente previa ali, já naquele período, que o mundo, né, já estava todo informatizado, né? Hoje mais do que nunca, né? Então, ali nesse centro, além de acolhimento, aconselhamento, atendimento psicológico, os idosos tinham acesso, os idosos e as pessoas com deficiência, né? Os deficientes, tinham acesso a todo um sistema informatizado, tinham acesso a cursos, a máquinas adaptadas, né? Aprendiam a fazer, a
a lidar com a internet, a lidar com o computador. Era muito bacana, né? E, lamentavelmente, o governo seguinte, uma das primeiras medidas que teve foi desarticular esse centro, né? E nós tínhamos máquinas adaptadas, né? Enfim, então, eu acho que isso foi uma política importante, inspiradora, e que ainda está faltando essa consciência nos gestores públicos, né? De ter essas ferramentas, de ter esses instrumentos já implementados, né? E a gente vê hoje mais do que nunca, né? No mundo de pandemia, como esse conhecimento faz falta, né? É absolutamente necessário, né? Para interagir, para dialogar, né? Assim como nós estamos fazendo aqui, né? Então, assim como acho importante, né? Hoje que o acesso à internet ele seja universal e gratuito, né? Para todos, especialmente, né? Para todos, né? Mas especialmente nesses tempos de pandemia, para os nossos jovens, crianças que estão no sistema de ensino, né? Mas é absolutamente necessário, né? Para que todos, né? Pudessem estar dialogando com seus amigos, seus familiares, né? E não ficarem tão isolados, né? A gente teve lá em 90, em 2010, né? O governo Tarso foi de 2010 a 2014. Nesse período ali, a gente implementou esse centro de atendimento às pessoas idosas, né? E, obviamente, já entrando nessa questão do conselhão, né? E acho que nós tínhamos, né, um período amadurecido, né? Já vinha todo o debate no governo federal, nós já tínhamos criado o Ministério, a CEPIR, né? Então tinha um amadurecimento para se avançar aqui nas políticas públicas de enfrentamento ao racismo. Naquele período que estava muito forte, era muito contundente, não que agora tenha diminuído, né? Mas naquele período, né, crescia essa onda de intolerância religiosa, né? De intolerância às religiões de matriz africana, e era uma preocupação do governo Tarso, e por isso também pediu para que a gente pudesse articular, né, políticas públicas nesse sentido, e foi ali que nós convidamos uma série de babalorixás e alorixás, né, para reunir com o governador, e aonde vocês, né, foi vocês que propuseram a criação do Conselho do Povo de Terreiro, né? Imediatamente tu se tornou conselheira do Conselhão, e nós começamos, e aí sim, foi uma ação conjunta do movimento social, dos ilês, né? Do povo de Terreiro. Mais uma vez o professor Jairo estava lá junto com a gente, não é? Mais uma vez o professor Jairo junto com a gente, né? Então foi uma série também de órgãos do governo articulado, era o Conselhão, o gabinete do governador, a Procuradoria Geral do Estado, né, que lá nós tínhamos na PGE o Gleidson, né, também que contribuiu bastante nesse processo de elaboração das políticas públicas de enfrentamento ao racismo no nosso Estado. Era, inclusive, ali foi nesse período, né, com essa articulação que a gente conseguiu constituir as cotas raciais no serviço público aqui no Rio Grande do Sul, né. Então, e é bom lembrar, você deve lembrar, né, Ia, que o último documento que o governador assinou, porque nós estávamos lá, todos nós, ao redor de uma mesa, foi o decreto que regulamentava, né, as comissões de verificação dos cotistas, né, ingressos no serviço público através de concurso público, né. Foi o último decreto assinado pelo governador do estado no apagar das luzes. Então nós não éramos muitos, mas éramos muito conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade e da importância da nossa presença no governo. E quero dizer que acho que a gente tem conseguido, né? Nós, enquanto mulheres, militantes negras, quando a gente ocupa esses espaços, né, é exatamente a diferença a gente faz
promovendo esse tipo de articulação, esse tipo de política que de outra forma não aconteceria, né? Não aconteceria. Então é um orgulho enorme hoje a gente saber que o Conselho Estadual do Povo de Terreiro está ali firme, forte, que ficou sob a sua batuta há muito tempo, né? Suído Babadiba, e que esse conselho se espraiou, tem tantos outros conselhos municipais do povo de terreiro, e que tem desempenhado um papel importante no enfrentamento à intolerância religiosa, né? Me lembro de tantos casos que o conselho acompanhou, né? De socorro, de leis que foram socorridos e acompanhados, que sofreram discriminação, muitas vezes da própria justiça, né? Que deveria corrigir, né? Essas distorções e essas perseguições, né? E acho que também o grande papel, né, que o Conselho fez foi estar como um dos articuladores no enfrentamento do PL, acho que PL 21, né, que criminalizava as práticas, em nome da proteção aos animais, criminalizava as práticas religiosas dos povos tradicionais de matriz africana, né? Então, nós temos muita história para contar, né, e a Sandra Lee? Eu tenho orgulho de saber que muitas dessas políticas que estão constituídas passaram por nós, ou por estar na gestão, mas fundamentalmente por estar na luta social, no movimento social, né? Reginete, tu sabe que agora há pouco a gente estava vendo aqui uma das pessoas que estão nos acompanhando, e elas pediram para voltar um pouquinho a falar sobre a questão da política dos idosos, porque o que a gente percebe é isso, né? Que a população idosa cada vez mais se vê, né? se vê enfrentando, né, a falta de políticas públicas, né? Então, acho que essa correspondência, né, que a gente faz, né, de tudo que a gente conseguiu construir no governo, né, nos nossos governos, mas que, né, é preciso que se retome, principalmente o Brasil está cada vez mais ficando, diria assim, ficando mais jovem, mais, né, jovem mais e mais velhos, né? Então, é importante que a gente pense, né, e repense e cada vez mais traga essa questão, assim, todo esse trabalho que foi feito, na medida em que o Conselho do Povo de Terreiro, como nós mesmos estávamos, nós continuamos com essa proposta, né? Agora, em relação aos idosos, a gente vê que houve um desmonte, né, da política, né, em relação a isso. A gente está vendo quantos nossos idosos, por exemplo, estão sofrendo agora com essa calamidade, com essa pandemia. Então, acho que gostaria que tu conversasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a tua perspectiva, assim, sobre a questão da nossa comunidade, da comunidade negra, em relação aos nossos mais velhos, né? Porque nós temos uma outra perspectiva. Então, gostaria que tu conversasse um pouquinho mais sobre isso. Essa é uma pauta interessantíssima e importante, né? Que acho que os idosos deveriam ser, hoje, estar no centro do debate de qualquer gestor, de qualquer governo, né? Mas, infelizmente, a tradição da política brasileira tem né, trata determinados grupos sociais, determinadas populações com descarte, né? E o Brasil está envelhecendo, né? E não tem política. Inclusive, é preocupante porque a gente vê as poucas políticas que tinham para garantir uma velhice, né, com uma certa segurança, estão sendo desmontadas, como é o caso da Previdência Social, né, como o caso dos direitos trabalhistas, né, que os direitos trabalhistas te garantiam uma previdência, uma aposentadoria, e hoje cada vez mais essa política é atacada, e a gente vê, né, que a velhice não tem mais proteção, né, porque você vai trabalhar 40, 50 anos e não tem garantia de aposentadoria, né. Hoje mesmo, aqui em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores, né,
aprovou a reforma previdenciária dos servidores municipais, né, que é um desastre, assim, é um desastre para as políticas públicas, é um desastre para os servidores, especialmente as mulheres, uma reforma misógina, inclusive, né? Então, essa é a lógica, né, de desmonte das políticas públicas de proteção da velhice, né? Então, isso é muito preocupante. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Nós caminhamos com a reforma da Previdência que houve em 2019, 18, 19, não estou bem lembrada, né? Nós caminhamos para um Chile, né, onde os índices de suicídio dos idosos é muito alto, porque se viram com a reforma, com a privatização do sistema previdenciário, né, com a capitalização, se viram na idade avançada e sem recurso nenhum, sem aposentadoria, porque não, enfim, o sistema desmontou. Então aqui a gente caminha para essa mesma realidade, né? Então aquele debate que nós tínhamos lá em 2010, né, que eram os idosos que envelheciam e ficavam sozinhos porque os filhos iam cuidar, né? Isso a centralidade é hoje a gente garantir o benefício, né, para os idosos, o acesso à aposentadoria e aposentadoria com dignidade, né? Então esse é um ponto, né? Mas para além disso, né, os municípios, eles têm que ter, né, políticas de atendimento nesse amplo sentido, não só a saúde, né? A saúde tem que ter a saúde física, mas a saúde mental, né? O bem-estar social, o lazer, né? A integração na comunidade, na sociedade dos mais idosos, né? E o nosso coletivo, quando disputou as eleições, o ano passado, aqui em Porto Alegre, a gente tinha como lema, né, por uma Porto Alegre antimachista e antirracista, né? E um dos temas, dos pontos que a gente levantava de uma Porto Alegre antirracista é ter ancestralidade à frente de tudo, né? Então, essa prática que eu vejo muito nos nossos jovens negros, né, ainda com muita força, essa prática de reconhecer os mais velhos, né, de reconhecer os que vieram antes de nós e cuidar, né, e proteger esses mais velhos, né. E eu acho que isso deveria ser um valor que nós devemos, e a Sandra ali, e pôr em todas as políticas públicas que a gente pensar e fizer, né. Primeiro passo é proteger a ancestralidade é proteger os cuidados mais velhos, né. Nós temos as práticas nos ilês, né, a gente tem esse cuidado, né, com os mais velhos, né. Mas hoje nem todos são praticantes das tradições de matriz africana. A gente vê um público, uma população, grande parte da população negra hoje dentro dos templos evangélicos, né, de outras confissões religiosas, né? Então esse povo, essas confissões, elas têm que estar preparadas para, né, já que agregam tanta população negra, tem que estar preparada para proteger essa ancestralidade, né? As pessoas mais velhas, né? Infelizmente a gente não vê isso, né? E proteger não é só uma política de assistência, né? Como agora na pandemia se configurou, né? De conseguir o alimento, que é o básico para a pessoa sobreviver, porque agora as pessoas não estão tendo acesso nem ao alimento, né? Proteger é garantir a dignidade, garantir, né, o convívio na coletividade, é garantir a individualidade, é garantir o direito à saúde, ao lazer, à cultura, né? Então, isso deveria estar na centralidade de qualquer política pública, né? Mas, infelizmente, essas políticas ultraliberais nem cogitam essa possibilidade. E nós temos o desafio nos nossos governos, nos nossos partidos, né, desafiá-los, né, todos a pensar essas políticas públicas.
E eu queria aproveitar isso, já que é um desafio, né, dos nossos governos e, inclusive, as relações com os outros países, né, com as outras civilizações, enfim. E lembrar que em 2012, a nossa saudosa Luísa Baio, então ministra da Igualdade Racial, te convidou para representar o Brasil na África do Sul. E eu queria que tu conversasse um pouco sobre isso e já aproveitando e linkar a tua relação com o Senegal enquanto consuleza honorária, né? Consuleza honorária do Senegal. Que eu me lembro que logo no início, assim, a gente às vezes tu não dizia, né, que era, eu insistia, né? Porque Muitíssimo. não é pouca coisa. Eu sei de todos, não é um título assim, tipo, é um título do qual tu faz jus, né, com o teu trabalho com os imigrantes, com o teu trabalho em relação a essa experiência que tu tiveste indo nos representar na África do Sul. Foi naquele período o continente africano recebia muito apoio do Brasil, né? Apoio tecnológico, né? E o Brasil, as políticas públicas no Brasil impactavam no mundo, né? No mundo, né? Porque naquele período o Brasil tirava, né? Era quase 30 milhões de pessoas que tinham saído da fome, né? Do mapa da fome, né? A população empobrecida através das políticas públicas conseguiram, né? Uma estabilidade, né? Uma estabilidade social, uma estabilidade financeira. O Brasil vivia pleno emprego, né? E havia saído lá da 24ª posição na economia para a 5ª, 8ª, 7ª economia do mundo, né? Então, e tinha uma articulação, né? Constituiu os BRICS, que era uma articulação da África do Sul com a Índia, a Rússia, os países em desenvolvimento. E em 2013, a África do Sul celebrava os 100 anos, né, do movimento de solidariedade, que era um movimento de independência, libertação, e depois libertação do Nelson Mandela. E nesses 100 anos, convidou o Brasil para o Brasil falar das políticas públicas, né, que estavam desenvolvendo aqui, das políticas de enfrentamento ao racismo. Então, a nossa querida ministra Luísa Baio me convidou para representar o Brasil, né? Nossa, para mim foi muito emocionante, porque eu não havia ido no continente africano. E quer dizer que a primeira experiência de pôr os pés no continente africano foi o sentimento de voltar para casa, né? Então, eu vim de lá dizendo que todo afrodescendente, todo negro, toda negra, né, espalhada pelo mundo, especialmente aqui no Brasil, deveria ter a oportunidade de voltar para o continente africano, conhecer o continente africano, né? Então, foi muito emocionante. E só o fato de estar lá, né, pisando em solo africano. E não sei, o segundo momento importante foi representar o Brasil, né? Foi representar o Brasil, falar das políticas públicas que nós vimos desenvolvendo, né? Eram as cotas, lutando pelas cotas raciais na universidade, que se tornaram as cotas sociais e raciais, né? Lutando pela regularização dos territórios das comunidades remanescentes de Quilombo, lutando por uma escola democrática, né, através da Lei 10.639, né, que pela primeira vez obrigava as escolas, o sistema de ensino, tratar das relações étnico-raciais e da história africana, né, dos negros em diáspora. Então eram tantas coisas que estavam colocadas naquele período, e eu fui, né, e tive a oportunidade de falar, de representar o Brasil num momento em que havia antecedido um pouco antes da minha fala a reunião da União Africana, então estavam todos os chefes de Estado, né? E eu fiz a fala, e quando eu falei que representava o Brasil, era aquele auditório
parecia que vinha abaixo de tanto aplausos, enfim, e as pessoas gritavam Lula e Pelé. Porque foram duas figuras que marcaram. Pelé pelo atleta que ele foi, né? Que foi, enfim. E também o primeiro, né? As pessoas gostando ou não, né? Foi o primeiro ícone negro que assumiu, né? Que ganhou a visibilidade que ele conquistou, né? E o Lula, as políticas públicas que representava, não só aqui para o Brasil, mas toda a parceria que ele fez e o reconhecimento que ele fez ao continente africano, né? Então foi muito emocionante quando terminei de fazer a fala, quando terminou a conferência. Nossa, tinha uma fila inclusive chefes de Estado para conversar, né? Pobre dos meus intérpretes, né? Mas foi um momento assim importante para a gente entender a potência que o Brasil é, né? A potência que o Brasil é, a potência que é o povo brasileiro, né? E que naquele momento, através das políticas públicas do governo federal, né? Que colocava o Brasil com esse poder, com essa, né? Que respeitava a soberania nacional, né? O Brasil se tornou uma potência mundial ali, em todos os sentidos, não só potência econômica, mas de uma potência ética, moral, né? Porque pelas políticas, né? Pelo fato de criar oportunidades para milhões de brasileiros que foram historicamente invisibilizados, né? Então, nesse sentido, tem um reconhecimento profundo do continente africano e eles têm esse sentimento, né, que o Brasil é África, né? O Brasil é África porque, né, ingênuo de quem pensa que não, de que acredita que o Brasil tem um espírito eurocêntrico, europeu. Tem muitos, né? O Brasil foi colonizado pela Europa, mas ele foi formado na sua cultura, na sua resistência, na luta por liberdade pelo continente africano, né? Pelos povos africanos e pelos povos indígenas. E o Brasil é isso. Então, como é que é mesmo ser consuleza honorária do Senegal? O Senegal é minha paixão. Eu quero morar no Senegal ainda, porque aí eu já havia pisado no continente africano, mas olhar para cá, olhar para a América do Sul, do outro lado do Atlântico, é um negócio também, né? E o Senegal, né, ali eu tive a oportunidade de conviver mais, né? Já tinha um convívio com os imigrantes senegaleses aqui no Brasil, mas lá de conhecer a cultura, embora seja um país 90% muçulmano, as práticas tradicionais todas, né, funcionam, mesmo dentro do Islã, né, os médicos tradicionais, as plantas, as danças, o tambor, né, tudo muito, muito presente. E também conhecer a história da resistência à escravidão, a resistência ao tráfico negreiro do povo africano, né? Porque aqui no Brasil essa história toda foi invisibilizada, né? Então eu fiquei muito emocionada em Dakar quando eu fui visitar, nós fomos visitar, a minha filha viajou comigo também, né? Nós fomos visitar o monumento à África, né? E quando você entra, assim, já está estampado lá uma placa enorme dizendo: esse monumento é para que a juventude e o futuro não esqueça jamais que esse continente foi colonizado e que nós resistimos e lutamos contra a escravidão, contra o tráfico negreiro, né? Então, para jamais esquecer da liberdade, né? De lutar pela liberdade e garantir a liberdade. Então, tá lá. Né? Então, é o continente africano, que aqui muitas vezes nos colocam que foi passivo, não lutou, né? Lutou de forma brava contra a colonização e contra o tráfico negreiro. Né? Então, conviver com um país onde você
liga a TV, tu vê o comentarista negro, a comentarista negra, tu vai no Congresso Nacional, lá os parlamentares são todos negros, tá? Lá para mim foi emocionante no Congresso Nacional, que tem paridade de gênero lá. Lá tem paridade de gênero. Não por causa do movimento feminista, mas por causa da tradição africana, né? Que as mulheres sempre ocuparam um papel de destaque na política. E isso conseguiu se traduzir num Estado moderno, né? Então, as mulheres ocupam 50% das vagas no Congresso senegalês, tá? E, se não tem mulheres para preencher, a vaga fica vazia. Então, isso é uma lição, né, para nós, né? Que a gente fica brigando aqui para ocupar vaga, para disputar a vaga, né? Para disputa, mas não temos nenhuma garantia que vamos ocupar a vaga lá no Congresso, né? Nos nossos parlamentos. Eu acho que hoje a nossa, numa reforma política eleitoral, nós temos que exigir que tenhamos garantia de vagas, né? Que as nossas cadeiras sejam garantidas, independentemente do número de votos que a gente faça, especialmente nós mulheres negras. Então eu aprendo muito com o continente africano, a forma e o cuidado e a amorosidade com as crianças. Lá não se bate em criança, né? As crianças, elas ocupam, assim como os idosos, né? Elas ocupam um lugar sagrado, né? De quem precisa ser cuidado, de quem precisa ser educado, né? Então, obviamente que lá também a gente percebe assim também os resquícios, as sequelas que ficou da colonização e da escravização, né? Mas em essência, né? É isso que a gente vê lá. A gente se sente em casa. E eu acho que nós tínhamos, e eu quero, essa minha relação com o continente africano, especialmente com o Senegal, eu quero que isso seja ainda, né, seja um momento seja um instrumento forte de articulação das resistências dos negros em diáspora aqui no Brasil, né, com o continente africano, porque o racismo, ele é mundial, ele é global. A pandemia deixou isso muito evidente, né? E nós precisamos estar junto com a nossa terra, com a nossa mãe África, com os africanos, né? Redimensionando também o nosso ser filhos da África aqui no Brasil, né? E ser negros em diáspora. E as nossas tradições... Então, Consoleza, te ouvir é como saborear um quindim, hein? Eu queria estar te dizendo que, para a gente já encaminhando assim, embora, né? Mas é o tempo, que tu és um ícone para nós, né? Toda essa tua trajetória, ela serve de orientação para as mulheres, especialmente para as mulheres negras e para aquelas mulheres que se dedicam à política. Então, eu queria, assim, como última pergunta, né? Poderia ficar a noite toda conversando contigo, tu sabe disso. Tão rápido, passou tão rápido, Iá. Pois é. Mas quais são as estratégias para não apenas sobreviver, mas para vencer? Apesar da violência política racial e de gênero, e muitas vezes partidárias. Nós, mulheres, né, que nos envolvemos com a política, nós, mulheres que estamos aí, né, cada vez mais tentando galgar esse espaço, né, que, por exemplo, no Congresso de Senegal, fica vazio se não tiver uma de nós para ocupar, né? Mas queria que tu trouxesse um pouco, assim, de quais são essas estratégias? Eu acho que penso que o movimento de mulheres negras tem apontado muito essas estratégias, né? Enfim, primeiro, né? Eu aprendi isso, e você também deve ter aprendido, a gente paga um preço, né? Mas, como já dizia o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né?
E, primeiro, jamais se curvar, né? Porque quando a gente está nesses espaços que disputa poder, né, levar a pauta racial não é fácil. É muito difícil, porque ela necessita o reconhecimento. A gente sabe que hoje a pauta racial está popularizada nos discursos, mas nas práticas elas continuam endurecidas, né? Dentro dos partidos políticos, de esquerda, de direita, as pautas são porque para nós ocuparmos espaços de poder, a gente tem que mexer com os privilégios da branquitude, né? E isso não é fácil, né? Não é fácil para quem vai perder o privilégio e não é fácil para a gente que está lutando para conquistá-lo. Então, primeiro é isso, jamais perder de vista, acho que quando a gente for seduzido, né? Quando vê o canto né? Ia falar da sereia, mas também não vou discriminar a sereia. Quando a gente lembrar sempre que antes de nós vieram outros, para a gente poder estar aqui, e que muitos deram a vida, lutaram bravamente, né? Séculos e séculos de luta, quase 4 séculos de escravização, e o nosso povo nunca parou de lutar por liberdade, né? Então isso tem que nortear a nossa ação. Quando a gente está nos espaços, às vezes é difícil se colocar, se falar e se fazer entender, mas é importante dizer, mesmo que não seja entendido, é importante porque mais do que convencer o outro é a gente se afirmar naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente pensa, né? Então acho que essa é um ponto crucial. O outro é a gente se ver, nós negros, nós mulheres negras, a gente se vê uma na outra. Isso é importante, é fundamental, mesmo que hajam divergências, né? Nem todas pensamos iguais, né? Enfim, isso é da democracia, isso é da liberdade, isso é da tradição, né? Mas também, né, podemos pensar diferente, mas não podemos deixar de nos ver umas nas outras, né? Porque ao fim e ao cabo, a nossa bandeira é a mesma de enfrentamento ao racismo, né? E ao machismo. Então, isso é fundamental, né? Reconhecer e fortalecer a luta da outra, né? A posição da outra, seja aonde ela estiver, né? Isso é fundamental, é importante, porque se a gente negar isso, não faz sentido a gente seguir em frente. A outra é que nós começamos a vivenciar, né, nós que estamos há bastante tempo na política, eu lá desde os anos 80, né, a nossa caminhada sempre foi muito solitária, né? Era do movimento negro, nossa, era sempre muito solitária. Esses dias eu ouvia uma entrevista do meu guru, meu querido Edson Cardoso, né? E ele fazendo uma retrospectiva, ele que é uma sumidade, acompanhou a política nacional, né? Os anos 80 e 90, o movimento negro, a esquerda abandonou, largou, o movimento negro andou sozinho, foi uma luta solitária. Eu quero dizer para nós, mulheres negras, principalmente aqui do extremo sul do país, né, foi, dentro dos partidos políticos, foi uma caminhada solitária, né? Enfim, hoje às vezes eu paro para pensar e digo, meu Deus, né, quantas coisas a gente foi deixando de lado, sacrificando, por acreditar nessa luta institucional. E eu continuo acreditando e acho importante isso, né? Então, e que nós começamos a vivenciar, e isso para mim é resultado da luta do movimento negro nacional e internacional, de parcelas da população não negra sensibilizadas com a pauta racial. E eu acho que isso veio em função da crise política que se abateu sobre a esquerda, sobre os nossos governos, o golpe de 2016, onde aqueles programas, aquelas pautas, elas perderam o sentido, elas perdem o sentido quando elas estão descoladas da pauta racial. Por que da pauta racial? Porque a maioria absoluta do povo brasileiro é negro e a maioria absoluta dos excluídos, a quem as políticas públicas
atenderam, deveriam atender, são negros, né? Então, não tem como fazer política pública, né, sem nos alijando desse espaço, né? Sem colocar o povo negro como protagonista no processo. E isso, uma parte significativa da esquerda brasileira, de setores progressistas, está entendendo isso, né? E eu avalio isso como o fato da gente ter tido bons desempenhos, bons resultados nas últimas eleições, né? Está muito longe do que a gente quer, né? Mas isso se deu pela presença de não negros nesse processo, né? Você já concorreu algumas vezes, eu muitas vezes, né? E a gente sabe como as nossas campanhas eram só nossas, né? Nossas e do movimento, no meu caso, de mulheres negras, né? O partido sequer estava presente, e muito menos a militância partidária, os expertises, né? Então, é importante, é fundamental que nós precisamos do voto não negro, nós precisamos do apoio dessa parcela da população não negra, né? Que nós, e aí aqui eu usar uma frase que você usa para a gente, né? Que você tem usado desde o assassinato da Marielle Franco, né? Nós fizemos a resistência, nós estamos fazendo a resistência e sempre fomos alvo, né? Alvo de ataque, alvo das balas perdidas, das balas dirigidas, né? Então, você sempre diz brancos, branquitude, sejam os nossos escudos, né? Então, precisamos de escudos, né? De escudos em todos os sentidos, né? De trazer, colocar a serviço das mulheres negras, do povo negro, o conhecimento, de aprender também com a gente. O Brasil tem que aprender muito, né, com o legado que os nossos ancestrais e que a gente vem construindo de luta por liberdade, por justiça, por igualdade, né? Então, tem que aprender conosco e com os povos indígenas, né? Esse outro Brasil que foi invisibilizado, que é negado, né? E que está ali forte, que é o Brasil, né? E eu acho que o povo brasileiro, né, pelo menos uma parcela, está descobrindo que o Brasil é a África, né? Que o Brasil é preto, que o Brasil é negro, em todos os sentidos, não só na população, mas na cultura, no modo de ser, estar, né? No mundo é negro. Então, isso para mim, casado com a experiência de ser cônsul do Senegal, né? Eu sou uma cidadã senegalesa, né? Por isso também eu digo que quero viver um tempo no Senegal, quero aprender, quero fazer essas articulações políticas, né? Brasil, Senegal, Brasil, continente africano, né? E tenho paixão, a minha paixão aqui é a minha família, meus filhos, meus amigos, minha tradição, né? E é o continente africano, né? Continente africano. E como diz os meus filhos uma vez perguntaram o que tua mãe mais gosta. De quilombola, de reunião e de política. Então, isso também, isso movimenta a minha vida, eu sei que a tua também, e a gente tem que aprender que isso é importante, né? Que tentaram muito tempo dizer para nós que isso não era importante, que isso não era nosso lugar, e a gente sabe que é importante, que é ali, que é na política que se define a vida das pessoas, a vida da cidade, a vida do país, né? Então, muito, muito, muito feliz, Sandra Lee, e a Sandra Lee, de estar aqui trocando essa conversa contigo e comendo quindim, né? Quindim. O nome, aliás, o nome é muito sugestivo, né? É muito sugestivo. Eu adoro todo doce que tenha coco, eu amo. Então, olha, Reginete, foi um prazerzão mesmo, um prazer como é o saborear o quindim, como eu te disse, e estou muito, muito emocionada com tudo que tu falou, porque é bem isso, assim, as nossas trajetórias, elas se
entrecruzam, né? Sempre. Muito, sempre. Muito, sempre, né? Uma já foi coordenadora da campanha da outra, a outra já foi coordenadora da campanha da outra, então, e sempre, né, a gente se reconhecendo. A gente tem um axé que a gente precisa entender bem o que é esse axé. Que quando a gente está junto, ele se potencializa, né? Pois então, eu acho que isso, né? Quero te desejar sucesso, sucesso, sucesso. E bom, e quando fores para o Senegal, pode deixar reservado lá um espaço, né? Que logo em seguida eu vou ir atrás, né? Pelo menos para te visitar. Também. Vai. Então, na minha casa sempre haverá um lugar para você. Eu sei, muito... aqui também, por aqui também, por Pelotas também. Para você e a sua família, que eu não poderia terminar aqui de dizer que as nossas maiores produções são os nossos filhos, né? E você produziu 2 filhas maravilhosas que estão fazendo história, né? Nesse país, né? Respeitando a boa tradição, né? E também fazendo os enfrentamentos, né? Um abraço para tua mãe também, maravilhosa. Obrigada para ti também, para as crianças, né? Para as crianças, que vão ser sempre nossas crianças, mas enfim, né? Que tenham honrado o teu legado e sigamos nessa trajetória e que bom te ver, né? Pelo menos por aqui, mas que a gente possa, né, logo, logo, logo nos encontrar de novo e saudar a vida, né? Porque saudar a vida. Política é vida. Política é vida. E para finalizar, eu quero dizer, Sandra Lee, que eu quero te ver deputada. Eu quero te ver, sim, eu sei que, e vou dizer, nós temos uma juventude que vem com uma força, mas uma força enorme, importante, que nos emociona, mas também nós somos da tradição, também queremos ver as mais velhas também ocupando esses espaços de decisão e poder, como manda a nossa tradição. Então, para você dizer... Os nossos mais jovens têm trazido isso, né? Em vários momentos têm nos apontado como, né? Eles são maravilhosos. Eu também, né, Reginete? Eu quero muito te ver senadora, já disse isso, né? Quero muito te ver senadora, quiçá te ver governadora, mas eu acho que eu quero te ver senadora. Também. Eu gostaria muitíssimo de ser, viu? Eu estou, como já dizia a nossa ministra, né? Estamos preparadas, né? Quem sobreviveu nesse país, né, conseguiu sobreviver com dignidade, com respeito, está preparado para qualquer coisa. Né? Eu estou preparada para ser senadora, para ser deputada, para ser governadora, porque o povo quiser, eu estou preparada. Estamos preparadas. Um grande axé, um grande abraço para ti, que os orixás nos protejam, sempre iluminem nosso caminho. Obrigada.